Olá, mamães e papais, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui num formato especial porque nós temos uma convidada. Ela é esposa do Tiago, mãe da Bela de 4 anos e do Tito de 2 anos. Nós estamos aqui com a tia Ju. Olá, tudo bom, pessoal? Que bom estar aqui com vocês. No tema dessa semana, nós vamos falar sobre administração do tempo. Nós sabemos que a nossa vida é para glorificar a Deus, né? Em Salmos 139, 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Né? Deus tem um propósito na vida dos nossos filhos, né? Ele já planejou cada dia do seu filho, só que nós, né, temos que colaborar com Deus, né? Nós temos que planejar o nosso tempo de acordo com a vontade de Deus. Em Gênesis 4, 3, né, Deus nos ensina que nós devemos priorizar o nosso tempo com Ele. Eu vou ler aqui para vocês. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Né? O que Deus está nos ensinando? Né? Que Ele quer a nossa primícia, Ele não quer só o tempo que sobra. Né? Nós devemos dedicar a primícia dos nossos tempos a Deus. Eu sei que não é fácil administrar o tempo, né? Eu, como mãe também, eu tenho vários afazeres, né? Não tá fácil, a gente tem acumulado muitas tarefas, né? Trabalhando em casa, estudando com as crianças, mas a Ju vai dar um testemunho aqui maravilhoso do que ela tem feito com o tempo dela, e espero que a gente aprimore, né, essa questão de administração do tempo. Ju, por favor, dá esse testemunho pra gente, ajuda a gente. Tá bom. Como a Neema falou, eu sou casada com o Tiago, eu tenho 2 filhos, uma de 4 e um de 2. E eu fui nascida e criada na igreja, meu pai é pastor, a minha mãe ela é apaixonada pelo ministério infantil. Então eu cresci vendo todo esse amor e esse carinho dos meus pais com a igreja, e todo esse zelo com a casa de Deus. E eu sempre amei o Ministério Infantil, desde os 10 anos eu trabalho com as crianças no Ministério Infantil. E quando eu tive os meus filhos, parece que uma chave mudou. O senso da responsabilidade que a gente tem espiritual sobre a vida dos nossos filhos é muito grande. E isso me fez buscar mais, tentar levar os meus filhos cada vez mais para perto de Deus. E não é fácil, realmente é um desafio. E nós sempre trazemos as crianças à casa de Deus, sempre incentivamos de vir, de falar com alegria de trazer eles para a casa de Deus. Nós sempre cantamos muito lá em casa, sempre oramos muito, ensinamos os versículos. Mesmo pequenininhos, eles são capazes de aprender o versículo, de memorizar, de guardar no coração. E nós sempre fizemos isso lá em casa. E quando entrou a questão da pandemia, eu senti que Deus estava pedindo para a gente levar para um nível mais profundo esse relacionamento dos nossos filhos com Deus. E realmente, como a Neema falou, não é fácil, porque nós tivemos tantas coisas que tivemos que absorver em tão pouco tempo, né? Dar aula para casa, cuidar das coisas. Então, assim, nós procuramos fazer um cultinho doméstico com eles todos os dias, procuramos incentivar mais ainda a leitura da palavra e as historinhas bíblicas, mas assim, mesmo assim, fazendo tudo isso, eu ainda sentia que isso ainda estava muito raso, estava muito, assim, Deus nos chama a uma intimidade com Ele. Ele sempre quer que, mesmo que você tenha um nível de intimidade com Deus grande, que você tenha a sua rotina de leitura na palavra, de oração, Ele sempre quer mais. E nós, como filhos de Deus, a gente sempre tem que desejar melhorar mais o nosso relacionamento com Ele. E eu queria muito isso para os meus filhos também. E aí, no início desse ano, eu decidi que eu iria fazer diferente. Eu iria passar a ler a Bíblia
de frente para eles, eu iria deixar eles verem que eu estava buscando a Deus também. Não ser uma coisa minha somente no secreto. É claro que a gente tem que ter o nosso momento no secreto com Deus, mas deixar eles verem isso no dia a dia deles, para que isso fosse uma coisa normal para eles. E aí eu decidi que eu iria fazer o cultinho na nossa casa diariamente. Independente do que acontecesse, nós iríamos fazer diariamente. E é um desafio muito grande para nós como pais. Então a gente tem a rotina de dar janta e depois dar o banho, bota a roupa de dormir, e ali eu estabeleci que seria o melhor momento para a gente estar fazendo o nosso cultinho. Então a primeira dica é, além de você deixar os seus filhos verem que você busca a Deus de uma forma natural, a segunda dica seria justamente essa: você estabelecer um horário com eles. As crianças, elas gostam de rotina, elas gostam de saber o que vai acontecer. E a minha filha mais velha, de 4 anos, ela absorveu isso muito rápido. Então, ela já sabia que bota o pijama, ela mesma já arruma as bíblias em cima da cama. E ela já vem logo, vamos, Tito, está na hora do cultinho e tal. Então, eles já sabem que aquele momento é a hora do cultinho. E o meu filho mais novo, de 2 anos, ele nunca queria participar do cultinho. Apesar dele amar os louvores, de amar as historinhas que a gente mostra, né, na Bíblia infantil, ele não queria participar. Ele, na hora da cama, ele pulava, ele queria ficar brincando, levava os bonecos, queria botar os bonecos para brincarem, queria sentar para ver desenho, queria fazer tudo menos participar do cultinho. A hora do amém ele sempre deu, mas o cultinho mesmo ele não participava muito. E aquilo começou a me incomodar muito, porque eu sei que o tempo de concentração de uma criança de 2 anos é muito pequeno, mas a estratégia que eu estava usando não estava sendo boa, não estava prendendo a atenção dele. E aí eu fui pedir a Deus. A palavra diz que mesmo quando a gente não sabe o que fazer, a gente deve clamar ao nosso Senhor e Ele nos dá a sabedoria. E foi aquilo que eu fiz, eu pedi a Deus que me desse sabedoria para justamente saber o que fazer e como eu poderia trazer Ele para perto também. E aí eu comecei a ver que era uma coisa simples, mas deixar eles escolherem a historinha do dia, em vez de eu escolher já levar o material pronto, eu deixei eles começarem a escolher a historinha. E mudou muito, ele começou a ficar mais animado e aí quer folhear a Bíblia. Você não consegue ter um roteiro certo de cultinho, né? Até porque tem que ser uma coisa rápida também, porque eles não têm paciência para muito tempo. Então, a historinha, é um louvor e depois a oração. E com o tempo eu fui vendo que ele estava participando, ele começou já a ficar empolgado, gosta muito das histórias da criação, que tem muitos bichinhos, da Arca de Noé, Jesus com as crianças, eles ficam, essa história atrai muito a eles. E então eu comecei a ver com o tempo que ele foi começando a ficar mais empolgado de participar do cultinho. Até que um dia ele começou a colocar os bonecos dele para orarem junto com a gente. Então, na hora que a gente dá as mãos e cada um faz a sua oração, ele começou a botar os bonecos para darem as mãos e dar a mão para ele e para a gente também. Então, já foi um avanço. Até que um dia nós terminamos o cultinho, meu esposo foi com a minha filha para escovar os dentes e ele falou, mamãe, Tito orar. E aí eu olhei e falei assim, você quer que a mamãe ore com você? Ele, não, mamãe, o Tito. Ele já fala o nome dele e algumas palavrinhas ele fala bem certinho. Eu falei assim, o Tito quer orar? Ele balançou a cabeça que sim. E ele foi, me deu a mão, aí ele falou papai, né, que a gente fala papai do céu, ele falou papai, alguma coisa parecida com o céu. Ele fala obrigado, aí ele obrigado. Tito, mamãe, papai, Bela. Aí falou uma coisa parecida com em nome de Jesus e amém. Glória a Deus. E foi muito bonito porque quando ele terminou a oração, eu vi que ele estava entendendo aquilo que ele estava fazendo. Eu vi que ele tinha a total percepção do que ele fez. E aí eu falei, agora a mamãe pode orar com o Tito? Aí ele balançou a cabeça que sim, aí eu falei assim, papai do céu, muito obrigada. Porque eu sei que hoje Jesus entrou no coração do Tito e o Tito entende que ele pode falar com você. Em nome de Jesus, amém. Quando terminou, ele me deu um abraço tão forte e ele me abraçou, foi um abraço tão gostoso, deu um sorriso tão bonito, que eu tive a total compreensão de que naquele dia
ele tinha realmente compreendido tudo aquilo que a gente fazia. E depois ele chamou o pai, chamou a irmã, e aí agora é uma coisa para oração. Glória a Deus, Ele, todas as vezes, a gente tem o cultinho, tem um momento da história, depois tem um momento da oração, e aí todo dia agora ele quer orar. E aí ele ora, e depois que ele ora, ele fica lá olhando assim para a gente rindo, né? Então, assim, não menospreze os pequenos passos que o seu filho dá. Incentive a ele de buscar ao Senhor, independente da idade. Comece com versículos fáceis. Ele de 2 anos, ele já fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, do jeito dele. Mas eu creio que algum dia ele vai ter a total percepção do que isso significa. Mesmo que você leve 3 meses no mesmo versículo, insista, porque aos pouquinhos ele vai entender, ele vai falar. E você na sua casa, coloque o seu coração disponível para Deus, coloque o seu coração com foco realmente naquilo que a palavra diz, que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque a gente realmente vê e a gente olha os frutos disso. Então, o breve testemunho foi para dizer que a gente, como pais, nós temos essa ferramenta maravilhosa de que é poder ministrar os nossos filhos dentro da nossa casa. O tempo que eles passam na escola é um tempo muito grande comparado com o tempo que eles passam na igreja, então é uma luta muito desleal. Então não perca a oportunidade de em todo o tempo estar levando seu filho a Jesus, e eu creio que Deus vai te dar a sabedoria para todos os momentos. Amém. Glória a Deus por esse testemunho. Gente, então o desafio para vocês, né, a atividade, é implementar essa rotina de culto doméstico, né? Começa aí com uma vez por semana, né? Todo dia, né? Não é fácil, mas se você tem dificuldade, começa aí uma vez por semana e vai aumentando, né? Nós sabemos que a nossa vida com Deus é um processo, né? É uma caminhada e é diário. Não adianta a gente estar só aos domingos no culto, né? Nós precisamos inculcar no coração das nossas crianças o reino de Deus, né? Nós precisamos plantar no coração deles, né? Porque o que a gente plantar, a gente vai colher, né? O pastor Hélio tem aqui nos ensinado, né, que é um processo, né? É um processo mesmo, né? E os seus filhos são uma expressão de você, né? Do que você tem plantado na sua casa. Então, a sugestão da atividade é fazer esse culto doméstico, né? Deixar eles ajudarem com o tema, né? Eles quererem, eles escolherem, para eles se sentirem parte disso, né? Eles realmente quererem participar dessa rotina. A sugestão de louvor é Formiguinha, né? Dos 3 palavrinhas, que fala também da administração do tempo, né? Que Deus não quer o nosso tempo só quando sobra, né? Ele quer realmente que a gente priorize estar na presença deles, né? E que Deus abençoe cada família, né, com sabedoria do alto para poder administrar o seu tempo da melhor maneira, né? Que Deus revele no coração de vocês cada coisa que precisa ser aperfeiçoada, transformada, né? Que seus filhos cresçam na graça e na sabedoria, né? De quem Deus é e de quem eles são em Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, Ju, por participar aqui. De nada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.